Acorda, essa realidade não está certa, alguém tem que se posicionar, mas o ponto principal, eu quero usar você. O título dessa nossa mensagem de hoje é Geradores de mudanças, despertados por Deus. Biblicamente falando, é perfeitamente possível conhecer uma pequena porcentagem da grandeza do nosso Deus. Ele é o que é e para sempre será. Ele é aquele que criou tudo a partir do nada. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o grande eu sou. O grande eu sou pode tudo, porém, Ele nos concede graça para trabalharmos com Ele. Cada um de nós temos a oportunidade de atuarmos como cooperadores do Senhor. 1 Coríntios 3, versículo 9, diz assim, vamos juntos, diga isso comigo por favor, porque nós somos cooperadores de Deus. Esdras 1, versículo 1, o Senhor despertou o espírito de Ciro. Na quarta-feira, nós falamos muito sobre isso. Ciro foi um rei pagão, ele não adorava e não temia ao Deus vivo, mas mesmo assim ele foi escolhido pelo Senhor para realizar algo muito grande. Esse rei, ele foi um instrumento glorioso quando o povo de Deus se viu no período do exílio. Quando ele tomou conhecimento da profecia que havia sido liberada a respeito dele, 150, 200 anos aproximadamente, antes do seu nascimento, o seu coração foi quebrantado e ele se permitiu, diga isso comigo por favor, ele se permitiu ser usado pelo Senhor. Ele permitiu que o povo de Deus voltasse para a sua terra e não só. Ele usou dos seus bens, da abundância dos seus bens, para financiar a reconstrução do templo. O coração desse homem foi despertado. Este não é o único exemplo que nós temos na palavra de Deus, de homem ou mulher que possa ter sido usado pelo Senhor. No grande projeto chamado Arca, o Senhor despertou o coração de um homem chamado Noé. No projeto Libertação da escravidão de dentro do Egito, o Senhor despertou o coração de um homem chamado Moisés, para que o evangelho fosse propagado, para que o evangelho fosse espalhado por muitas e muitas regiões. O Senhor despertou um coração de um homem chamado Paulo, e nos dias de hoje não é diferente. O Senhor continua a despertar os corações para projetos específicos, e muitas vezes o projeto específico para o qual o Senhor quer te usar está mais próximo de você do que você imagina. 1 Samuel 11, versículo 1 diz assim, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, vamos juntos, diga isso comigo por favor, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Existe um texto na palavra de Deus que nos ensina que dar a resposta apropriada é motivo de grande alegria. Perceba qual foi o posicionamento imediato deste povo quando eles entenderam que estavam sendo cercados por um inimigo poderoso.
de imediato o posicionamento foi rendição. Eles se acovardaram. Eles foram tomados por um medo muito, muito grande. Perceba que o problema chegou e eles mesmos fizeram a proposta. Nós vamos nos sujeitar a você. Faça um tratado conosco. Entenda uma coisa, deixe isso entrar no seu coração. O povo de Deus é um povo pacífico. Nós prezamos pela paz. Nós buscamos a paz. Mas ser pacífico é diferente de ser passivo. Se entra no meu território, se está querendo mexer com a minha família, se está querendo mexer diretamente na região em que eu tenho responsabilidade, se está querendo mexer com a minha fé, se está querendo mexer com aquilo que me pertence, nós somos um povo que não foge da briga. Nós não fugimos da batalha. Nós evitamos discórdia, caos, nós não jogamos gasolina quando o fogo está muito forte, quando existem chamas acesas, mas se avançou um limite que não deveria avançar, a conversa é outra. A conversa é diferente. Começou a mexer com o nosso casamento, começou a mexer com quem nós amamos, começou a entrar no lugar onde não deveria entrar, aí o nosso posicionamento precisa ser um posicionamento firme. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, diga isso comigo por favor, a tua força será pequena. Agora, olhe para a pessoa mais próxima a você e diga isso para ela: não seja um frouxo. Porque se você for um frouxo, a sua força será pequena. Por que o poder de reação desse povo de imediato foi muito baixo? Porque foram frouxos diante do desafio que estava sendo proposto a eles. Em outra tradução, na NAA, diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Sabe um ponto que eu quero destacar? Uma das características mais presentes do Senhor na sua palavra, que fica perceptível do início ao fim da Bíblia, é que o Senhor é um Deus cheio de compaixão. Ele se compadece dos seus. Ao contrário do que muitos acabam pensando, acreditando de uma forma precipitada, o Senhor, Ele não faz pouco caso da nossa dor, muito pelo contrário. Até o fato de Ele nos dar algo chamado graça, mostra o quanto Ele se compadece de nós, porque o que seria de cada um de nós se não tivéssemos graça? Se com a graça de Deus já não é fácil lutar algumas batalhas, o que dirá sem graça? Com a graça de Deus já não é tão simples suportar algumas pressões, o que dirá se não tivéssemos graça? O Senhor é um Deus cheio de compaixão, mas o Senhor em nenhum momento vai alimentar as nossas misérias. Existe um homem na Bíblia chamado Elias. Um dos períodos bíblicos que mais aconteceram milagres foi justamente no tempo em que Elias foi o profeta e na sequência Eliseu foi um profeta. Elias realizou feitos incríveis. Literalmente, fogo caiu do céu. Aquele homem realizou feitos, milagres extraordinários, mas por um breve momento ele foi tomado por um medo inexplicável. E por causa desse sentimento maligno, ele foi se esconder. Quando o Senhor viu que ele estava naquele contexto, escondido, fora da posição que ele deveria estar, eu acho incrível, o Senhor deu alimento a ele,
Por que alimento? Ele precisava de forças. Forças para quê? Qual era o propósito? O Senhor o fortaleceu e imediatamente o Senhor disse: agora levanta e volta. Estou aqui te fortalecendo, estou aqui te ajudando, estou tendo compaixão, mas agora você vai se levantar e voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído. Naquele momento, o medo, ele falou mais alto. Naquele momento, aquele homem se sentiu completamente intimidado pelo Senhor. Naquele momento, quando Jezabel, ela fez aquelas ameaças, Elias, ele foi tomado por um sentimento que fez com que ele agisse como se, vamos colocar dessa forma, como se ele nunca tivesse tido experiências com o Senhor. Ele tinha acabado de vencer um desafio contra 450 profetas de Baal. Ele sozinho encarou uma multidão de homens. Quando uma mulher se levantou, olha, mulheres, como o poder que vocês carregam é violento. Ele encarou 400 homens, mas ele não teve a coragem de encarar uma única mulher. O medo, ele acaba tendo esse papel nas nossas vidas. Ele faz nos esquecermos das experiências que já vivemos com o Senhor. Tomados pelo medo, nós entramos num estado de cegueira muito grande e nos esquecemos que com o Senhor nós somos a maioria. Tomados pelo medo, muitas vezes acreditamos na mentira de que o Senhor nos abandonou. O medo é criativo, ele nos faz enxergar muitas vezes coisas que não existem, realidades que não existem. Muitas vezes, tomados pelo medo, nós começamos a imaginar algumas coisas aqui nos nossos pensamentos que não condiz com aquilo que de fato o Senhor tem para com cada um de nós. Voltando para 1 Samuel, versículo 2. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que, vamos juntos, diga isso comigo por favor, eu arranque o olho direito de cada um e assim humilhe todo o Israel. No final, o inimigo, ele busca a mesma coisa: nos humilhar, nos envergonhar. Eu vou deixar algo muito bem esclarecido, muito claro para todos que aqui estão. Nós precisamos nos humilhar, mas não é esse tipo de humilhação que o Senhor nos ensina a vivermos. É nos humilhar perante as potentes mãos dEle. É nos humilhar perante a glória dEle. É nos humilhar, muitas vezes, reconhecendo um erro que cometemos. É nos humilhar tendo a coragem de pedir perdão. É nos humilhar perante esse tipo de contexto. A humilhação proposta pelos inimigos não é a humilhação que o Senhor tem para nós. Não é a humilhação que nós devemos aceitar. Não é a humilhação que faz parte daquilo que o Senhor tem para conosco. E eu entendo isso de uma forma muito clara pelo que nós vamos ler na sequência desse texto. Se o Senhor tivesse esse tipo de humilhação para esse povo, Ele não teria despertado o coração de um homem para se levantar e mudar aquela realidade. Eu gosto muito da expressão usada por Davi no momento em que ele estava diante de Golias. Quem é esse homem para afrontar o Senhor dos Exércitos? Como Davi via e reconhecia a grandeza de Deus, ele não aceitou ser diminuído pelo inimigo. Ele não aceitou aquele posicionamento que Golias estava tendo perante Saul e o seu exército, porque ele via e reconhecia a grandeza de Deus. Diga isso comigo, por favor. Ele não aceitou. Diga isso, aceitar. Gente, aceitação é o primeiro estágio para a confirmação da derrota. Porque a aceitação, ela gera rendição. E a rendição, ela gera a derrota.
Tem muitas pessoas vivendo, sofrendo com grandes derrotas, porque entraram no estado de aceitação. Aceitaram o caos dentro de casa, aceitaram o caos dentro do casamento, aceitaram uma doença sem se levantar, sem ter que se levantar para lutar, encarar aquilo de frente. Esse é o tipo de acordo que os inimigos querem fazer, sempre visando tirar algo de nós. Não existe acordo amigável com o inimigo, sempre vamos perder alguma coisa, por isso não podemos aceitar. Versículo 3 diz assim: as autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, diga isso comigo por favor, se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. É por esse motivo que nós não podemos nos acostumar a ver pessoas lutando as nossas batalhas. Perceba que a aceitação ou não desse povo estava diretamente condicionada a algo que alguém poderia fazer por eles. Dê-nos 7 dias, se alguém não comprar a nossa briga, a nossa guerra, a nossa batalha, nós vamos aceitar o inaceitável. Dê-nos 7 dias, se ninguém se posicionar em nosso favor. Gente, é um estilo de vida muito perigoso de ser vivido. Tem momentos que pessoas vão nos ajudar? Sim. Tem momentos que pessoas vão nos estender as mãos? Sim. Mas não conte o tempo todo com essa ajuda, porque pode ser que na hora que você mais precisar, você não tenha essa ajuda. Isso nos faz entrar numa zona de conforto extremamente perigosa. Tem pessoas que se acostumaram a um momento de aperto, o aperto chega, ela sabe que ela pode recorrer ao A, ao B e ao C, e o A, o B e o C serão instrumentos de socorro, de ajuda para eles. Não faça isso. Não espere que pessoas lutem as batalhas que o Senhor está esperando que nós lutemos. Nós temos que parar de terceirizar responsabilidade, porque isso é algo que traz ruínas para o nosso futuro. Isso acontece desde a origem da criação. Terceirizar está quase que, infelizmente, no DNA do ser humano. Adão e Eva, quando eles cometeram pecado e o Senhor chegou para averiguar o que tinha acontecido, qual foi o posicionamento deles? Foi a mulher. Foi a cobra, sempre jogando para o lado, sempre jogando para o outro. E sabe qual é um dos maiores termômetros de imaturidade que uma pessoa pode apresentar? É quando ela fica chateadinha porque ninguém quis ajudá-la. E muitas vezes esse não querer ajudar se dá pelo orgulho dela não ter tido a coragem de pedir uma ajuda, mas em muitos casos as pessoas acabam tratando o posicionamento de terceiros como uma obrigatoriedade. Tem a obrigação de me ajudar, tem a obrigação de fazer, tem a obrigação de estender as mãos. Não tem. Se uma pessoa ajuda, ela ajuda porque ela quer ajudar, mas não conte com isso. E não só, se eu perguntasse aqui, quem gostaria de receber uma grande vitória? O resultado seria unânime, todos levantariam as mãos. Mas a pergunta que eu vou fazer é diferente. Quem quer se preparar para quando o dia mau chegar? A conversa é outra. Todos nós queremos vencer, mas não somos todos que queremos nos preparar. Sabe por que esse povo aqui se rendeu tão facilmente? Não estavam preparados para o desafio que havia chegado. Então deixar de viver algumas experiências lá atrás, deixar de passar por alguns processos lá atrás, custa no futuro, porque aquilo fazia parte de um preparo que nos tornaria capazes para encarar de frente um desafio que poderia chegar no futuro até nós. Existe um texto no livro de Salmos que diz que o Senhor prepara as nossas mãos para a batalha, Ele treina os nossos dedos para a guerra. Ele nos treina de que forma? No dia a dia. Sabe quando você fala, Senhor, me dê paciência?
Ele vai preparar, ele vai permitir que coisas, momentos cheguem até você para você desenvolver paciência. Sabe quando você diz, Senhor, me dê coragem? Ele vai permitir que chegue até você questões adversas que vão exigir de você uma medida de coragem maior. E quando você não passa por essas etapas, custa lá na frente. Não é o foco da reunião de hoje, mas é um exemplo que está gritando aqui na minha mente e eu vou compartilhar com vocês para que fique mais claro. Resumindo, eu me lembro de atender uma pessoa que num espaço-tempo de 2, 3 anos, ela já tinha trabalhado em uns 10 lugares diferentes. Gente, ao meu ver, 2, 3 anos, 10 lugares diferentes, é muita coisa. Tem alguma coisa de errado. Por que ela saía de um lugar para entrar em outro? Todas as vezes que tinha um mínimo de desconforto, quando acontecia algo que desagradava a ela, era o suficiente para fazer com que ela abandonasse o lugar onde ela estava para ir para outro lugar. E eu me lembro dessa pessoa vir falar comigo que havia sido apresentado a ela a proposta de ocupar uma posição que ela nunca tinha ocupado. De liderança, de gerente, ela ia coordenar uma equipe e um grupo. Ela veio falar isso para mim, talvez até a minha reação não tenha sido a reação que ela esperava. Me alegrei com ela? Me alegrei. Mas eu disse, quando você está embaixo, você tem responsabilidades de quem está embaixo. Quando você cresce, não se iluda, a pressão aumenta. Então, sangue frio, foco, equilíbrio emocional, domínio próprio. Eu tomei muito cuidado com as palavras que eu usaria, mas dentro de mim, com muita sinceridade, sabe qual foi o meu pensamento inicial? A chance disso dar certo é quase que zero. Por quê? Quando você está na cabeça de algo, gente, todos os problemas vêm até você. Vamos lá, um cliente insatisfeito. Com quem que ele quer falar quando ele chega na loja? Qual que é a primeira coisa que ele fala? Chama o gerente. Se você não aguentou a pressão de um nível inferior, Jeremias já nos alertava sobre isso. Se você não está conseguindo correr com homens, como você correrá com cavalos? Então o Senhor o tempo todo, Ele está nos preparando, Ele está nos fortalecendo para questões que ainda não chegaram, mas um dia vão chegar. E tem muitas pessoas não sabendo como lidar com algumas questões, porque lá atrás, quando o Senhor deu a oportunidade, não agarraram a oportunidade. Agora já parou para pensar que desesperador as mãos desse povo estarem nas mãos de terceiros? A pior coisa que existe é você ter que depender de terceiros o tempo todo. Tua segurança está fundamentada em terceiros. Se o terceiro falta, o que eu faço? Se o A ou B não estiverem aqui, o que eu faço? É por isso que a fé é individual. É por isso que o nosso relacionamento com o Senhor é individual. É por isso que nós temos que trabalhar dando o nosso melhor para a nossa família, para tudo, o tempo todo, agarrar ao máximo cada as oportunidades. Tudo acaba que é necessário um posicionamento ousado, corajoso e constante da nossa parte. Versículo 4 diz assim, quando os mensageiros chegaram a Gibeá, só para falar, só para concluir, essa pessoa foi trabalhar, ela ficou lá 60 dias, ela não aguentou. Por quê? Ela disse para mim assim, muita pressão, eu não aguentei, eu saí. Voltando agora. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Todos choraram em alta voz. Eu entendo que a Bíblia ela não exagera, quando aqui diz que todos choraram em alta voz. Perceba que você acaba se tornando muito parecido com as pessoas da sua convivência. Todos eles que conviviam, todos aqueles que viviam no mesmo lugar, tiveram a mesma reação.
todos choraram em alta voz. Nós, o tempo todo, instruímos sobre o quanto é importante o meio em que você vive. É sempre importante você estar no meio de pessoas de um nível elevado em relação ao seu. Quer se tornar corajoso? Ande com pessoas mais corajosas do que você. Quer se tornar ambicioso? Ande com pessoas mais ambiciosas do que você. E assim por diante. Mas nem sempre isso é um fato. Nem sempre as pessoas da nossa convivência vão ser as melhores inspirações para nós. Por isso nós precisamos nos agarrar o tempo todo ao Senhor para que possamos ser um Davi. Davi estava no meio de muitos covardes, mas ele não aceitou ser mais um covarde no meio daquela multidão. Enquanto a grande maioria temeu enfrentar Golias, Davi disse: não, eu vou enfrentar. Não tenha medo, eu vou encarar. É por isso que nós precisamos ser muito intencionais nessa nossa busca incessante pela presença do Senhor, porque, de fato, aqui eu estou vendo algumas pessoas, por exemplo, tem um casal aqui, maravilhoso, eu sei que as suas filhas também vêm aqui, vocês estão aqui, mãe e filha, tem outro casal ali, e assim por diante, mas tem contextos que talvez na tua casa, você é a única pessoa que tem uma coragem diferente, uma mentalidade diferente. Talvez as pessoas que trabalham com você, todos são dominados pelo espírito do negativismo, do conformismo, passividade. Por isso nós precisamos de uma força, uma superação, uma ação em comum, uma força em comum, um posicionamento em comum, porque é muito fácil você ser tomado por aquele ambiente que te cerca. Tá todo mundo chorando, em outras palavras, agindo com temor, com covardia, com medo, e você acaba muitas vezes se colocando naquele mesmo barco. Entenda que parar para chorar não é um problema, mas o choro roubar o nosso poder de reação, isso sim é um grande problema. Gente, nós somos de carne e osso, não somos? Enquanto nós estivermos aqui, tem coisas que vão nos afetar. Eu não estou aqui pregando uma mentira de que nós somos de aço, de ferro. Dependendo da notícia, gente, nós sentimos. Mas o posicionamento que vai sair de nós na sequência é o posicionamento definidor. Se lembram de Davi lá em Ziclag? Davi perdeu as esposas, aqueles homens que estavam com ele perderam as esposas, as famílias foram levadas, todos os bens foram levados, e lá diz que todos choraram em alta voz, choraram, ninguém quer perder algo importante, óbvio que não, mas Davi se fortaleceu no Senhor. Por que no Senhor? Porque o homem não tinha para dar o que ele precisava naquele momento. Se ele buscasse conforto nos homens, ele não encontraria. Se ele buscasse socorro naqueles homens, eles não encontrariam. Mas ele buscou conforto no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor, ele tirou do Senhor a força que ele precisava e ele saiu para recuperar o que havia sido tirado deles. Muitas vezes não tem nada definido. Foi apenas uma notícia, uma informação que chegou, mas pela ausência da fé, nós consideramos que algumas coisas representam já um ponto final. Muitas vezes nós terminamos uma história sem que o Senhor tenha concluído ela. Já perdi, já morri, já deu errado, já fechou, e ainda de fato não aconteceu. É por isso que nós precisamos de muito equilíbrio emocional, domínio próprio, fruto do Espírito, precisa estar dentro de nós. Eu não vou lembrar o endereço, mas existe um texto na Bíblia que diz que um homem que não controla as suas emoções é como uma cidade sem muros, ou seja, não tem proteção. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente falando é uma pessoa desprotegida, que ela é levada pelo vento conforme o vento sopra. Versículo 5. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Vamos juntos, levante a sua voz com muita força, por favor. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele
que está escrito na sequência? Sabe o que o Senhor estava fazendo aqui nesse momento? Despertando o coração de Saul para ter o posicionamento certo diante daquela batalha. Perceba que essa fúria de Saul não foi uma fúria carnal. Ele estava sendo movido pelo Espírito, ele foi tomado por uma indignação santa, divina, foi algo vindo da parte de Deus. Sabe quando dentro de você começa a analisar contextos, acontecimentos, e você começa a pensar, mas isso não está certo. Isso não está certo. É aquela expressão, tem algo de errado que não está certo. Não era para estar acontecendo dessa forma. Muitas vezes é o próprio Espírito já falando à nossa consciência, ele falando ao nosso coração, já gerando dentro de nós a indignação necessária para nos levantarmos com muita força e lutar contra aquilo que não está certo. Essa fúria vinda do Espírito é a fúria capaz de promover mudanças em qualquer realidade. Existe um outro texto na Bíblia que diz que a ira do homem, a ira humana, não produz a justiça de Deus, mas a ira que vem do Espírito, essa é capaz de promover mudanças extraordinárias. Aqui esse homem, ao ouvir, ao perceber o que estava acontecendo, ele foi tomado pelo Espírito de uma tal forma, que ele se firmou como um pilar de transformação naquele contexto. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aqueles momentos que nós acreditamos termos vivido uma experiência incrível com o Senhor. Eu chorei foi porque Deus me tomou. Eu me arrepiei foi porque o Espírito me encheu. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se o Espírito de Deus não promove dentro de você mudanças comportamentais, não te faz processar informações negativas de uma forma diferente, porque quando nós falamos sobre a fé, a verdadeira fé, ela muda a forma como você recebe as coisas. Muda diretamente. Se isso não aconteceu, talvez o Espírito não te tomou da forma que você acredita que ele tenha tomado. Porque a tua perspectiva é outra. É como na história dos espias enviados lá para Jericó. 10 falaram, nossa, meu Deus, olha o tamanho desses inimigos. 2 falaram, é certo que nós vamos conquistar, vamos lá, vamos tomar posse. Perceba que de uma mesma realidade, as conclusões foram completamente diferentes. As reações foram completamente diferentes. Então o Espírito, ele não age simplesmente... Gente, convenhamos, se o Espírito Santo apenas nos fizesse sentir algo que nos levasse a chorar, é muito raso. É muito raso. Ele aumenta o nosso poder de reação. Ele nos faz discernir o que temos que aceitar e o que não temos que aceitar. Tem momentos que realmente nós somos tomados por uma força e nós nos levantamos da cama, nos levantamos da cadeira, nós nos levantamos no Espírito de uma tal forma e é o Espírito te despertando, acorda, essa realidade não está certa, alguém tem que se posicionar, mas o ponto principal, eu quero usar você. Quem tem a consciência maior será mais usado por Deus. Deus te faz enxergar algumas coisas, não para que você tenha simplesmente a informação do que está acontecendo. Ele te dá a capacidade de enxergar para que também você tenha a capacidade de lidar com algumas coisas. Quando o Senhor revela algo a você, Ele está já indicando que você vai ser um instrumento usado para lidar com aquela situação.
Então, se você percebe que tem alguma coisa acontecendo dentro da tua casa, você não conversou com ninguém, mas no teu espírito você sabe que tem algo errado, você percebe uma repetição de acontecimentos, e aquilo vai ficando mais claro para você, que não é natural, é espiritual. Se tem uma repetição de acontecimentos negativos, seja no ambiente de trabalho, no casamento, com filhos, Deus já está despertando você, despertando o teu espírito, dizendo, se levanta e começa a orar por essa situação. Se levanta e começa a lidar com isso. Se levante e comece a colocar a casa em ordem. Se levante e comece a fazer o que é necessário. Se levante, eu quero usar você. É muito comum, às vezes, pessoas nos procurarem dizendo, está acontecendo isso, e a pessoa fala, e aí, e então? O que vocês podem fazer? Essa é a questão. Às vezes, nos apoiamos demais no que podem fazer. E Deus está esperando um posicionamento pessoal nosso. No início da reunião, nós fizemos uma leitura em Esdras, que diz que o Senhor despertou o coração de Ciro. Foi para um propósito incrível. O Senhor despertou o coração de Noé para um propósito incrível. De Moisés para um propósito incrível. De Paulo para um propósito incrível. Quando eu disse que muitas vezes o Senhor desperta o nosso coração para propósitos que estão mais próximos do que imaginamos, talvez o Senhor esteja despertando o seu coração para levar salvação para toda a sua casa. Já é um propósito extraordinário. Ele quer usar você para ser um canal de bênção na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida do teu filho, na vida do teu pai, na vida da tua mãe. Ele quer usar você. Tem projeto mais lindo do que a salvação de toda uma família? Gente, já parou para pensar o que é você terminar os seus dias sabendo que toda a sua casa foi salva? Já parou para pensar que vitória? Eu acho que não tem como você morrer mais em paz do que isso. Do que tendo a certeza de que não só você, mas toda a tua família vai estar na glória com o Senhor Jesus. Incrível! Incrível! Às vezes no teu ambiente de trabalho tem uma repetição de acontecimentos negativos e o Senhor quer levantar você para ser um pilar de sustentação espiritual naquele lugar. Muitas vezes o Senhor desperta o nosso coração no secreto, no particular, nós vamos enxergando, vendo algumas coisas, as fichas vão caindo, não é para que simplesmente você tenha conhecimento das fofocas espirituais, Deus não revela algo só para que Ele quer te contar, Ele não chega e fala, amigo, deixa eu te contar um barato que está acontecendo ali, não é, Ele revela para que você seja um instrumento glorioso de restauração, de transformação, de mudanças, geradores de mudanças, é o título dessa mensagem de hoje, despertados por Deus, Deus nos desperta para promover mudanças. Mas eu estou sozinho, não está, Deus é com você. Vai por mim, Deus não revela algo que Ele não vai te dar a capacidade de lidar com aquilo, não. Mas você tem que se levantar, eu preciso me levantar, nós precisamos nos levantarmos, nós temos que nos posicionar, tem que haver um posicionamento, é necessário, nós precisamos agredir com mais força. Obviamente tem dias que lutar é um pouquinho mais difícil do que outros dias, tem dia que está doendo mais, tem dia que está mais difícil, mas nós precisamos, nós temos graça para isso. Versículo 7, apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou pedaços a todo Israel, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Saul, ele não seria usado apenas como instrumento para lutar, mas ele foi usado como instrumento para trazer luz para todos aqueles que não enxergavam. Quando ele mandou os pedaços dos animais para todas as regiões, e quando aquelas pessoas receberam aquilo, foi um choque de realidade. E o que ele estava dizendo? Acordem, caiam a ficha.
Se vocês aceitarem, é isso que vai acontecer com vocês. Perdas terríveis. Olha por que nós temos que ter a coragem de nos posicionarmos. Muitas vezes é assim, ó, Deus revela a você e você vai ser um instrumento usado para revelar para o próximo. Nem sempre quem está ao nosso redor vai ter uma revelação direta da parte do Senhor. Muitas vezes Ele nos usa e nós, com aquilo que recebemos, trazemos luz. Sabe quando alguém vem e compartilha algo, e quando ela está compartilhando aquele algo, você já sabe que aquilo não está certo, e você vem e coloca luz nas trevas dela, dizendo, ó, com muito amor, se você não fizer isso diferente, não vai terminar bem, não vai dar certo, não vai fluir. Por exemplo, recentemente eu sentei com um casal, em que, quando eu fui ouvindo algumas coisas, teve um momento que eu interrompi o marido e falei, olha, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas se o senhor seguir por essa linha no seu casamento, o seu casamento não vai se sustentar. Ele não tem como se manter de pé. Toda essa indiferença, essa frieza, essa história de que eu sou assim, uma vez que você casou, renúncia, precisa estar te acompanhando o tempo todo. Tem que haver uma mudança. Depois que terminou a conversa, o rapaz disse assim, cara, eu nunca tinha pensado por essa forma. Ou seja, de alguma forma, eu fui usado para trazer luz para aquele contexto. Saul estava sendo usado para trazer luz para aquele contexto, para aqueles homens. Quando Saul reuniu em Bezeque, havia, vamos juntos, diga isso comigo por favor, 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. Ao todo, quanto que dá? 330 mil homens. Olha que poder de luta que estava escondido naquele lugar. Tem muitas pessoas que vão morrer sem conhecer o potencial de luta que ela tem, porque quando a notícia chega, o medo toma conta e aí ela foge. Mas olha o quanto você resistir mais um pouco, acreditar. Já parou para pensar que eles estariam desperdiçando 330 mil homens capazes de lutar contra aquele adversário? Tinha uma força, diga isso comigo por favor, tinha uma força escondida naquele lugar. Tem uma força dentro de você. O Senhor colocou muitas coisas dentro de nós. Se coloquem de pé todos, por favor. Quando você dá a resposta certa, o verdadeiro potencial aparece. Tem pessoas deixando de lutar e mal sabem que existem 330 mil ali dentro dela capazes de vencer esse inimigo poderosíssimo. Muitas vezes, só precisa que um se posicione para que o resto caia a ficha. Você é esse um. Nós somos esse um. Nós temos essa responsabilidade maior. E disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã nós nos renderemos a você e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Feche os seus olhos, por favor. Uma vitória incrível. Se não houvesse o posicionamento firme no início, esse povo teria sido envergonhado e derrotado. Eles pensaram em aceitar, mas no final acabaram lutando. Você pode ter pensado em aceitar no início,
mas é como você vai terminar que é definidor. Escolha lutar, escolha acreditar, lute por aquilo que ninguém irá lutar, lute por você, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela salvação dos seus, lute por aquilo que você ama, lute pelo Senhor, lute. Talvez o seu problema não se chame Naás, mas pode estar afetando a sua saúde, a sua família, o seu casamento, pode estar afetando diretamente aquilo que te pertence, e você não pode aceitar, você não pode tolerar. Se levante como intercessor por aqueles que estão próximos a você, seja um homem e uma mulher de guerra, um homem de oração, uma mulher de oração, um homem que jejua, uma mulher que jejua, um casal que se posiciona firmemente. Não aceite a humilhação que o inimigo tenta impor sobre você, não aceite o desânimo que o inimigo tenta estimular dentro de você, não aceite ser dominado pelo medo, mas escolha se levantar, escolha lutar, escolha acreditar, escolha combater, escolha ter um posicionamento firme, e o Senhor será com você. Então diga isso em nome do Senhor Jesus. Eu me levanto nesse dia tomado pelo Espírito Santo, eu me levanto nesse dia tomado por essa fúria que o Espírito desperta dentro de mim. Hoje eu entendo, o Senhor desperta o meu coração para salvar a minha casa, o Senhor desperta no meu coração para salvar aqueles que estão próximos a mim, o Senhor desperta o meu coração para gerar mudanças extraordinárias. Diga isso no teu lugar: eu não vou me render, eu não vou me render, eu não vou desistir de lutar, eu não vou deixar de acreditar, eu não vou me render, eu não vou aceitar, eu não vou tolerar, eu vou acreditar, porque o Senhor é por mim, e se o Senhor é por mim, tudo é possível, tudo é possível. Não aceite negociar a tua família, não negocie o teu casamento, não negocie a vida dos teus filhos, e você vai dizer neste momento: mal, espírito maligno, você não toca na minha casa, você não toca na minha família, você não toca naquilo que me pertence. Eu me levanto como Saul se levantou, eu me levanto como Moisés se levantou, eu me levanto como Paulo se levantou, eu me levanto como Noé se levantou. O Senhor desperta o teu coração, seja tomado de força agora, seja tomado de força agora. Aquilo que acontece dentro de você hoje é o Senhor gerando o poder para mudar a realidade, é o Senhor gerando dentro de você o poder para transformar a tua casa, a tua família. Seja tomado por esse poder, seja tomado por essa força, e você vai dizer: pelo poder do Espírito Santo, eu vou encarar esse mal, eu vou encarar esse inimigo, eu vou encarar esse adversário, eu vou encarar esse problema. E lute, não é tempo de desânimo, não é tempo de se entregar, corra atrás, faça o que for preciso, pague o preço, mas não aceita se render sem lutar, não, muito pelo contrário. O inconformismo santo, ele tem que tomar conta de você, ele tem que tomar a tua vida. Diga isso: eu luto contra você, espírito maligno, eu luto contra você, mal, eu luto contra você, casta de demônios, potestade de demônios, falange de demônios, no mal, ele não vai prevalecer contra a minha vida, ele não vai prevalecer contra a vida daqueles aqueles a quem eu amo, ele não vai prevalecer. Eu ordeno: saia da minha vida agora, eu ordeno: saia da minha vida agora, eu ordeno: saia da minha vida agora. Se você percebe, mãe, pai, que o mal está cercando o teu filho, está cercando a tua filha, e você percebe que muitas situações estão se levantando contra eles para tirá-los do caminho certo, para tirá-los do caminho do Senhor, você vai dizer: mal, você não toca no meu filho, não toca na minha vida.
vida. Eu ordeno, vai saindo agora. Eu ordeno, vai saindo agora. Vai desalojando agora todo levante demoníaco, todo mal que tem se levantado, tem cercado, tentando atacar as minhas crianças, os meus filhos. Eu rejeito agora toda influência maligna, caça de demônios, potestade de demônios, falange de demônios. Nos meus filhos você não toca. Se você percebe que o pecado ele está cercando os teus, você vai dizer: eu blindo a minha família hoje, eu blindo a minha família hoje. Senhor, vai cobrindo com teu sangue, vai cobrindo com teu sangue as casas, os lares, as famílias, vai cobrindo com teu sangue, vai protegendo. Meu Pai, levante muros de fogo, muros de proteção ao redor das casas, ao redor das famílias. Levante muros de fogo ao redor dos filhos. O mal não vai tocar, o mal não vai tocar, o mal não vai tocar. Assim como ele tentou tocar lá na vida de Jó e ele não pode mais. Diga isso, coloca um ponto final. Ele não pode mais, ele não pode mais. Se você percebe que o problema é no teu casamento e existe um espírito de divisão constante, você vai ordenar: saia do meu leito, saia da minha família, saia do meu casamento. Esse inimigo que tem lutado para enfraquecer a aliança que existe entre vocês, você vai rejeitar. Você vai dizer: no meu casamento você não toca, no meu casamento você não toca. Eu rejeito de uma vez por todas. Existe poder, há poder. Use o nome de Jesus em teu favor, use o nome dele, dê a ordem. Em nome de Jesus, mal saia. 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 Saia da minha vida. Se Deus te mostra, Ele te capacita. Se Ele revela a você, Ele te fortalece. Se Ele traz a luz para você, é para que você faça uso daquilo que Ele derrama sobre a sua vida. Se você hoje tem a consciência, se você entende que tem algumas coisas que estão acontecendo que não são normais, Deus está te mostrando, e não só, Ele está te levantando como gerador de mudanças. Você vai tomar posse dessa unção, você vai tomar posse dessa palavra e vai dizer: eu sou um gerador de mudanças na minha casa, eu sou um gerador de mudanças no meu casamento, eu sou um gerador de mudanças na minha empresa, eu sou um gerador de mudanças. Eu vejo que não está normal e eu tenho poder para mudar aquela realidade. E você vai declarar pela fé: Senhor, envia os seus anjos aonde ela precisa de mudança, envia os seus anjos aonde ela precisa de transformação, envia os seus anjos, vai transformando, vai mudando. Meu Pai, faça aquilo que somente o Senhor pode fazer, realize aquilo que somente o Senhor tem o poder para realizar. Se o teu problema é problema de saúde, não aceite, não se entregue, lute, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. Eu declaro: seja curado agora, eu declaro: seja curado agora, seja qual for a enfermidade. Vocês que aqui estão, vocês que nos acompanham por essa transmissão, sejam curados agora, sejam curados agora, sejam curados agora. Recebam cura agora, recebam unção de cura agora. Certo, a cura não é para o corpo, mas é uma cura da alma, é uma cura do teu coração. É o rancor que domina a tua vida. Se veja livre disso agora. Receba a cura agora. Seja curado pelo poder do Senhor. Seja curado pelo poder do Senhor. Receba poder agora. Receba poder agora. Receba poder agora. Seja tomado de poder agora. Receba poder agora. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja livre agora. Seja liberto agora. Em nome do Senhor Jesus. Seja liberto agora. Seja liberto agora. Seja liberto agora. Aquele povo diz: dê nos 7 dias. Mas Saul disse: até amanhã. Davi foi ainda mais ousado. Ele disse: hoje mesmo o Senhor vai me dar grande vitória contra você. E você vai declarar pela fé: hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo
mesmo eu serei curado, hoje mesmo eu serei livre, hoje mesmo a minha casa será liberta, hoje mesmo se manifeste, Senhor, se manifeste, meu Pai. Não existe inimigo grande demais, não existe doença grave demais, não existe, meu Pai, influência maligna grande demais que o Senhor não possa conceder vitória. Eu declaro, hoje é dia de vitórias, hoje é dia de vitórias. Há poder nesse nome, este é o nome que está acima de todo nome. Existe poder neste nome, existe autoridade neste nome. Eu declaro, em nome de Jesus, mudanças aconteçam. Eu declaro, em nome de Jesus, mudanças e viravoltas aconteçam. O final será glorioso, o final será extraordinário, será um final de vitórias, será um final de alegrias, será um final de transformações, será um final que você menos esperava. Deus vai te surpreender. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio nessas grandes vitórias. Eu creio, milagres vão acontecer. Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, eu oro por aqueles que aqui estão e aqueles que nos acompanham por essa transmissão. Meu Pai, que nesse dia todos tenham tomado a decisão de se levantar com muita força. Eu acredito que o Senhor levanta geradores de mudanças, homens e mulheres que vão conseguir levar as suas famílias a conhecer ao Senhor, homens e mulheres que vão vencer batalhas que já estavam lá, enraizadas há muito tempo, homens e mulheres que vão dar a volta por cima. Eu te abençoo, eu declaro, receba favor, receba a graça que você precisa, e eu declaro, independente do lugar onde você estiver, independente de quem estiver com você, você será um gerador de mudanças neste lugar. Eu te abençoo, eu declaro que os próximos 6 meses serão transformadores, libertadores, com grandes e grandes vitórias, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém.